Bom dia, bom dia. Quer dizer, é bom dia ainda, né? Daqui 10 minutos é boa tarde. Bom dia, Luísa. Começou a gravação. Moçada, é o seguinte, minha, pela minha lista aqui, deu uma caída rapidinha, mas já voltou. Pela minha lista aqui, eu tenho as seguintes apresentações. A gente vai começar agora a Inconfidência Mineira? É isso? Isso mesmo. Isso. Então, vamos lá. Conseguiu resolver aquele problema lá, Ana? Ó, então, deixa eu te explicar, Edmar. Ó, então, vai apresentar só eu e o Fernando, que foram os únicos que, né, fizeram um Aham. pouco de questão, assim, de aparecer pra falar sobre o Tá. trabalho. Então E eu que vou tá. compartilhar a tela aqui. Beleza. Então, Fernando. Você consegue ver já, Edmar? Peraí, eu só estou digitando aqui um negócio no documento. Sim, estou vendo. Mas não está no modo de apresentação, não. Coloca no modo de apresentação. O meu já tá no modo de apresentação. É? Ah, então vai. Aqui, nossa, calma. Aqui, agora tá no modo tela cheia? Calma, ele vai demorar um pouquinho. Você já clicou lá embaixo, né? Já. Então ele deve estar com um atrasozinho para mostrar. Oi, Vai. Edmar, eu acho que eu sei o que é. Eu tentei compartilhar com um amigo meu quando eu fui compartilhar, tipo, quando eu coloquei em tela cheia, travou, tipo, não foi. Ah, tá. Não, Talvez o então vai. Fernando consiga apresentar, não. Eu posso tentar. Você pode tentar? Tenta aí. Porque eu enviei o PowerPoint pra ele também. Eu acho que agora tá compartilhando. Começou a compartilhar. Tá, tela cheia. Aí, beleza. Foi. Foi? Tá. O Fernando vai começar apresentando, tá? Tá bom. A gente fez o Museu da Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, que foi um movimento separacionista de Portugal. Aí aqui a gente fez o museu, aí aqui tem a primeira sala, aí aqui é o Ciclo do Ouro. A Inconfidência Mineira foi uma revolta que se originou por conta de alguns fatores que ocorreram no período do Ciclo do Ouro, que foi quando foi descoberto muito ouro em Vila Rica, atual Ouro Preto, sendo uma quantidade tão grande que fez com que os portugueses acreditassem que era ouro infinito. Aqui a gente volta. Aí agora é o ouro escasso. Ao contrário do que os portugueses pensavam, o ouro começava a ficar escasso na região, e consequentemente a arrecadação de impostos também diminui. Dom João V, o rei da época, acha que essa diminuição acontece devido a roubos, e decide aumentar os impostos, fazendo com que Minas Gerais não consiga mais pagar. Derrama do ouro. Por conta da dificuldade de conseguir pagar os impostos, surgiram boatos muito fortes de que seria decretada derrama, que consiste em uma taxação obrigatória dos impostos. Os que ficaram mais infelizes com a notícia foram os elitistas, já que eram os que mais lucravam com o ouro. O início do movimento. As pessoas infelizes com a situação, que eram predominantemente as pessoas da elite econômica, começaram a se juntar em casas da região para discutir como acabar com tudo que estava acontecendo, e chegaram na conclusão que o melhor seria fazer de Minas Gerais um país independente. Bom, gente, agora eu vou apresentar aí. Bom, na primeira imagem, como a gente pode ver, a bandeira de Minas Gerais, que muita gente não sabe, ela foi criada durante a Inconfidência Mineira. Porque, como o Fernando disse, eles começaram a se juntar em várias casas de Vila Rica, né, ao redor lá, para discutir como que seria essa criação de um novo país. E dentre todas as coisas que eles resolveram lá, eles resolveram criar essa bandeira, que ela diz liberdade ainda que tarde, que está num poema de Virgílio, que foi importante poeta do Império Romano.
que ela retrata bem o que os Inconfidentes queriam, né? Eles queriam, ainda que fosse já uma cidade evoluída, que era, se eu não me engano, a maior cidade da América Latina, eles queriam a própria liberdade. Pode passar. Bom, na segunda imagem, a gente pode ver o Visconde de Barbacena, que em 1788 ele foi enviado para Minas Gerais como novo governador, e ele era muito mais rígido do que todos que já tinham passado pelo poder. E, além disso, ele veio com ordens expressas para decretar a derrama, o que fez com que os Inconfidentes falassem, a gente vai fazer esse golpe aí, né, quando for decretada a derrama. Mas aí, pode passar, as coisas começaram a desandar, principalmente por conta desse moço que a gente viu na imagem 7, que chama Joaquim Silvério dos Reis. Além da derrama não ter acontecido, que também foi um fator importante para a Inconfidência, né, ter desandado, esse moço ele fez a delação do movimento para a coroa portuguesa. E ele queria, em troca disso, o perdão das suas dívidas, mas isso não aconteceu. Ele ficou com fama de traidor, ele teve que sair do país. Então, não deu muito certo o plano dele, mas a delação aconteceu, né? Pode passar. E aí, com essa delação, todos os Inconfidentes foram presos, eles ficaram nessa prisão, que a gente pode ver na imagem. E essa coisa da prisão é um fato muito interessante, porque todos os Inconfidentes foram presos, mas 12 deles foram condenados à morte. Só que no dia seguinte, a pena deles, de 11 deles, foi mudada. Por quê? Porque gerou uma revolta muito grande no povo, já que eram 12 pessoas poderosas, com muito dinheiro, da elite econômica, da elite intelectual, que foram condenados à morte. Eles acharam totalmente injusto. Isso contrário do que aconteceu em outros movimentos, por exemplo, a Conjuração Baiana, que todo mundo acabou sendo, né, morto no final. Só que o único que não foi mudado assim a pena foi do Joaquim da Silva Xavier, que hoje em dia a gente conhece como Tiradentes. E ele não foi, pode passar para a próxima sala. Bom, ele foi o único que foi, assim, condenado à morte, porque ele nunca negou o movimento, ele nunca negou que o movimento aconteceu, ele assumiu a liderança e ele nunca abriu a mão dos pensamentos republicanos, né, dos princípios dele. E um fato muito interessante, assim, só por curiosidade, que depois da execução dele, que aconteceu no dia 21/4/1792, numa praça pública do Rio, ele foi enforcado e esquartejado, alguns pedaços, assim, do corpo dele, pode passar, viu, Fernando? Alguns pedaços do corpo dele foram espalhados ao redor de Ouro Preto, assim, nas estradas ao redor, e a cabeça dele foi pendurada na praça central da cidade, que hoje em dia a gente vai lá, tem um monumento em homenagem a ele, né, Tiradentes, a Praça Tiradentes, né, ficou conhecida. A cabeça dele foi pendurada num poste que estava no centro da praça, para, assim, servir de exemplo para eles não se revoltarem de novo contra a coroa. Bom, e agora a gente vai discutir um pouco sobre a imagem criada em cima de Tiradentes, essa imagem heróica, que é um tópico bastante discutido até em provas muito importantes como o Enem, já foi cobrada mais de uma vez, que os militares, eles deram o golpe em 1889 na coroa para colocar transformar numa república, né, perdão, e eles precisavam de uma figura que representasse eles, que fosse parecida com eles. E o Tiradentes, que já havia sido militar, ele já, né, havia servido o exército, que também tentou implantar a república, servia, assim, perfeitamente para o que eles queriam. Eles queriam ter imagens que desprendessem eles da coroa portuguesa. Então, por isso que foi criada uma imagem tão heróica em cima dele. Os militares fizeram isso. E, bom, esse aqui foi o nosso tour pela Inconfidência Mineira. É isso. O Tiradentes é uma coisa interessante, que na verdade a gente não sabe como é que era a figura dele, né? Exato, foi criada essa figura de Jesus, parecida com Jesus, para quando você olhar para ele, você sentir respeito, né, se sentir representado. Exatamente, era para justificar o sistema republicano que estava sendo implementado a partir de 1889. Fernando e Ana Laura, muito bem, parabéns, apresentação espetacular, sensacional. Vocês já mandaram a apresentação para mim? Já mandamos na sexta-feira. Coisa linda, então tá tudo ótimo. Muito bem,
Parabéns, viu, pela apresentação. Obrigada. E aí, depois eu vou, enfim, aí eu corrijo e mando para vocês, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. O Otávio quer apresentar. O Otávio de qual grupo? E aí, Edmar? Beleza? Conjuração Baiana. Estão vendo aí? E... Tá tudo aqui para ver esse negócio? Peraí. Tá, mas não tá em modo de apresentação ainda não. Não, peraí. Então, rapidão. E agora? Peraí. Agora tá. Beleza. Com a voz grossa, hein, Otávio? O Kraves. Pô, Kraves. O Edmar, pode começar? Pode. Tá. Bem-vindo ao Museu da Bahia, que veremos tudo sobre a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana, também denominada como Revolta dos Alfaiates, foi um movimento ocorrido no ocaso do século XVIII, na então Capitania da Bahia, no Brasil, no ano de 1798. Os revoltosos pregavam a libertação dos escravos, a instauração do governo igualitário, a instalação de uma república na Bahia, liberdade e o aumento do salário dos soldados. Tais ideias eram divulgadas, sobretudo, pelo soldado Luiz Gonzaga das Virgens, e panfletos de O Barata, médico e filósofo. A falta de alimento e a inspiração das ideias iluministas motivaram a população de Salvador a rebelar-se contra as autoridades metropolitanas. Diferentemente da Inconfidência Mineira, esse movimento teve grande adesão de grupos da camada popular, mais pobres, sobretudo dos negros livres que atuavam como alfaiates, soldados, meeiros e outros. O movimento também contou com membro da elite local, como Cipriano Barata, um destacado revolucionário que atuou em diferentes movimentos da época. Essa elite local, principalmente por causa dos acontecimentos que transcorreram em São Domingos, temia muito o surgimento de rebeliões realizadas por negros. Assim, essa classe defendia em geral seus interesses econômicos e de classe em detrimento dos interesses do povo. Nossa Senhora. Que isso? Foi mal. Não, foi mal. Fui eu aqui que... Peraí. Só foi só no facão. Prá! Fala, Edmar, beleza? Beleza. Eu vou ler esse pedacinho agora aí para vocês. A Conjuração Baiana tinha o objetivo de libertar o Brasil de Portugal, também conhecida como Revolta dos Alfaiates. Ela era composta em sua maioria por escravos negros, livres, mulatos, brancos, pobres e mestiços. Os líderes da Conjuração Baiana eram João de Deus e Faustino dos Santos Lira. Graças a uma denúncia, o coronel pega os rebeldes em flagrantes e manda a maior parte para a prisão, pois alguns conseguiram fugir, e 3 foram esquartejados e as partes dos corpos foram colocadas em diferentes partes do Salvador. Valeu, Edmar. A Conjuração Baiana não acabou nada bem. Os governos conseguiram colocar espiões dentro do movimento. Então o espião faz uma denúncia que tiveram diferentes sentenças. Alguns foram condenados à África, outros foram presos e depois foram soltos. As partes do corpo foram colocadas em diferentes partes. A Conjuração Baiana tinha objetivos muito interessantes. Ou seja, o projeto era muito bom na teoria. Visava a igualdade, que o Brasil se tornasse uma república e a liberdade comercial.
Mas infelizmente essa teoria nunca aconteceu na prática. Então foi uma brilhante ideia, mas graças a um delator nunca aconteceu. Muito triste. Os caras morreram. É isso, Edmar. Os caras morreram. Muito bem. Vocês mandaram para mim o roteiro? Mandamos. Beleza. Então, Manda. daqui a pouco eu mando lá para vocês comentários sobre a apresentação. Tudo tranquilo, tudo de boa. E aí, eu vi umas coisinhas lá na apresentação. Aí depois vocês corrigem e mandam para mim de volta. Mas tá, beleza, viu? Muito bom. Oi, Edmar, pode sair da live, quem já apresentou? Cara, a gente é o seguinte, o que que vai acontecer? A gente vai ter uma atividade sobre as revoltas, sabe? E aí, mas só que hoje veio para a live praticamente só quem está apresentando. Só que eu vou gravar videoaulas, que eu vou começar a disponibilizar semana que vem, sobre essas revoltas todas, porque a gente vai fazer uma atividade com ela. Então, não tem problema não, tá? Então tá, beleza, valeu. Deixa eu ver agora, quem que... Valeu, Edmar. Alô? Alô? Falou. Valeu. A Rebelião de Tupac Amaru, a Larissa, Maria, Ana e Luísa. Tem alguém aí? Oi, Edmar. Oi, Larissa, tudo bem com Oi. você, Larissa? Tudo ótimo com você? Na medida do possível, tudo bem. Tá, então, a Maria que vai compartilhar a tela, porque ela que fez o PowerPoint aí tá no computador dela, né? E também acho que ela nem tem áudio, então ela nem vai apresentar, só compartilhar a tela mesmo. Maria, cadê você? Calma aí que ela deve estar compartilhando. Pronto, compartilhou. Deixa eu só anotar aqui o nome de vocês. Tá aparecendo aí pra você, Edmar? Porque pra mim tá. Peraí, deixa eu só anotar aqui. Senão... Beleza, deixa eu ver se está aparecendo. Está aparecendo. Tá? Então tá. A gente vai falar sobre a rebelião de... Eu não sei como é que fala muito bem. Eu acho que é Tupac Amaru. Não sei. Tupac Amaru. Ah, então tá. E antes de começar, eu queria dizer que a gente vai explicar todas as imagens depois que a gente falar tudo, que aí vai ficar mais fácil de entender. Mas, enfim, eu vou começar falando sobre quem foi ele. Aí, isso. Aí, então, ele chamava José Gabriel Condorque, não sei. Ele era descendente do líder indígena Tupac Amaru, que foi o último imperador inca e liderou uma guerra contra a Espanha, mas no final ele acabou que foi morto pela colônia espanhola. Ele foi inspirado na história de Tupac Amaru e com isso mudou seu nome para Tupac Amaru II. Ele estudou na Universidade de São Marcos, em Lima, e foi lá que ele teve contato com a história de Tupac Amaru e com as ideias do pensamento iluminista. Ele foi um líder indígena. Aí tá escrito curaca, só que é a mesma coisa que indígena. Que ele desobedeceu às ordens das elites metropolitanas e acabou liderando uma revolta contra a colonização espanhola. Aí eu vou falar onde, quando e quais foram os grupos envolvidos. A rebelião aconteceu em Cusco, no Peru, ocorreu durante 1780, que foi quando Tupac Amaru começou a desobedecer a elite, em 1781, e os grupos envolvidos foram os incas e os espanhóis. Aí agora eu vou falar sobre os objetivos da revolta, que a colônia espanhola queria aumentar a mão de obra deles. Mas para fazer isso, eles faziam tipo um acordo com os líderes indígenas, que em troca de apoio, os líderes indígenas davam mão de obra. Os colonizadores, eles queriam manter as estruturas deles sem ter que fazer uma revolta ou uma guerra. Porque se tivesse que fazer isso, os colonizadores iam ter muito desgaste no sistema. Aí agora eu vou falar dos fatos mais importantes, que foram
que o sistema colonial hispânico na América foi um processo no qual houveram muitas mortes dos indígenas. E as ideias geraram problemas entre os índios. Nem toda a população indígena era contra o processo de em troca, o curaca que Ana, tá travando pra gente, Ana. Pra mim também tá. Tupac Amaru se indispôs a esses interesses, dando início a uma nova rebelião. Aí o que aconteceu? Acho que é porque atrasa um pouquinho, né, Maria? Que ela que tá compartilhando. Tá. Não, mas falta mais um, não falta não? Faltando mais um. Deu alguma coisa aqui, calma. Eu vou falar sobre o resultado dessa rebelião. Como resultado, muitas pessoas pararam de obedecer à coroa espanhola, principalmente indígenas, mestiços, colonos empobrecidos e os escravos. E isso era uma ameaça para a elite, e eles começaram a subornar os rebeldes, e acabou que o movimento acabou perdendo a situação política. Tupac Amaru foi preso, ele foi julgado pelas autoridades, né, e para servir de exemplo para as outras populações indígenas. Cortaram a língua dele e arrastaram o corpo dele com cavalo, e depois disso ainda tiveram outras revoltas e resultaram na execução de 80 mil pessoas, rebeldes, né? 80 mil. Que triste. Eu vou explicar um pouco dessas imagens. A primeira é Tupac Amaru II, né, que é o José Gabriel. A segunda é onde aconteceram as revoltas, que foi no Peru. A terceira são os colonos e os indígenas. A quarta eles estão no meio de uma batalha, né, das revoltas. E a última é o Tupac Amaru II sendo arrastado pelos cavalos. E é isso. Obrigada. Muito bem. Muito bem. Excelente. Também tem algum comentáriozinho para fazer, mas eu mando para vocês depois, tá bom? Tá bom, obrigada demais. Excelente. Muito bem, meninos. Aí a gente é o último grupo, né? Então, tipo, acabou assim? Ué, não tinha Eu outro acho grupo? que falta mais um grupo. Não sei. Tem o movimento comuneiro ainda. Verdade. Aí a gente que acabou pode sair, né? Não vou segurar vocês aqui, não. Tá bom, obrigada, Edmar. Por nada. Tchau, Edmar. Obrigada. Tchau. O movimento comuneiro. Vitória, Sofia, Júlia, Gabriel, Maria e José. Oi, Edmar. Oi, tudo bem? Tudo ótimo. A Vitória. Ô, Vitória, tem 780 anos que eu não falo com você. Porque eu não entro. Deixa eu explicar. Eu gosto de... Porque os professores falam muito rápido. Aí eu não consigo ver a aula. Eu gosto de ver ela gravada. Aí eu não entro, entendeu? Entendi. E também dá alguns probleminhas na gravação, né? Também é aquela coisa. Mas como que compartilha a tela? Vou te mostrar. Eu não sei como que eu Tem uma setinha. Passa o seu cursor do computador, que é a setinha, e aí você... Isso. Do lado do negócio do microfone tem um negócio. Quem tá? A Vitória e a Júlia. Gabriel? A Júlia Gabriel.
Bom dia, tudo bem? Tudo jóia? Deixa eu te falar, é porque 2 pessoas do nosso grupo não ajudaram a gente a fazer nenhum roteiro, nenhum museu. Aí eu acho que elas nem sabem que tá tendo essa live aqui. Tipo assim, a gente falava coisa no grupo, mas a pessoa nem dava sinal de vida, assim. Não, então é basicamente a Vitória, Júlia e mais quem? Só. Só vocês duas? Porque a Sofia, ela meio que estava participando também. Aí, só que aí eu tentei ligar aqui para ela uns 10 minutos atrás e ela não atendeu. A Sofia não tá aqui, não? Não. Não, a Sofia ajudou até, tipo, com a pesquisa e tal. Ah, então tá. Mas ela... É porque também a gente não sabia que horas que era hoje a apresentação. Mas mas é porque eu já tinha falado, inclusive em lives anteriores. E aí, então, é Vitória, Júlia e Sofia, né? E eu saí, como que volta? Ó, seguinte, deixa eu compartilhar minha tela para você ver, tá? Não, acho que eu sei compartilhar. Ah, tá. Posso compartilhar o quê? Pode começar. Tá. Calma. Foi ou não? Tá indo. Tá, calma. Tem um tempo que eu não falo com você, né, Júlia? Agora eu tô me vendo. Só que tá vendo o museu? Aí, ó, isso, foi. Porque tá muito... museu. Você tá vindo devagar. Calma, eu vou pra minha sala, porque tá muito ruim a internet aqui. Se fizer um PowerPoint, um PDF, o que é isso? Que documento é esse? É porque eu fiz no computador do meu irmão, porque no meu computador eu não sei mexer, mas isso aí é TriOffice, só que eu salvei PDF e eu salvei outra coisa quando eu te mandei. Ah, tá. Tá, calma. Tá, a gente fez o movimento como o Nero, aí a gente fez, tipo assim, como se fosse o museu fosse só sobre revoltas. Aí o museu chamava Museu América Ibérica, entendeu? Aí, tipo, uma sala fala sobre o movimento como o Nero. Aí tá, aí aqui, ó, tá vendo? Eu não sei se tá travando. Aqui fala causas objetivas. Foi? Ah, tá, foi. Tá. Aí eu coloquei a causa dos objetivos, né? Eu coloquei uma imagem para ilustrar, porque eu não sabia como ilustrar uma causa e objetivos. Mas tá. Aí a causa eu coloquei que era insatisfação contra o domínio da coroa espanhola, aumento dos impostos sobre os colonos de Nova Granada, e o objetivo era a libertação do colonialismo espanhol. Tipo assim, eu coloquei pouca coisa porque eu acho que no museu eu queria ser mais direta nessa hora, porque, né, eu acho que ninguém fica lendo o textão assim. Tá. Aí quando aqui eu coloquei esse tem aqui que representa o vice-reino de Nova Granada. Aí aqui eu coloquei um G ponto porque não coube Granada. Aí tem problema. Tá. Aí eu expliquei, né, que o vice-reino de Nova Granada foi dominação na data de 27 de maio, pelo colonialismo do Reino da Espanha. É isso. E eles são os atuais Panamá, Colômbia, Equador, Venezuela. É isso. Tá. A Júlia aqui tá na live? A Júlia tá. Tá. Aí começou em abril e terminou em outubro. Durou até outubro, foi pouco. Eu coloquei só isso mesmo, porque não tinha mais o que falar. Tá, calma. Ô, Edmar, você me desculpa, porque a Vitória não consegue falar formalmente, não. Ela tá falando tanto de gíria, Edmar, mas quando eu eu não consigo mesmo. Eu vou explicar direito. Tá bom. Aqui é uma moeda que eu coloquei 1781, porque parecia 1781. Tá bom, Gil, vai lá, explica. Tá bom. Os grupos envolvidos para essa revolta participaram os indígenas, mestiços e crioulos, eu acho que se fala assim. Isso. Filhos de espanhóis nascidos na América. E no comando estava o José Antônio de Galán e o mestiço Juan Francisco de Berbeu. Acho que é assim que se fala.
o objetivo foi tirar a coroa espanhola do comando, porque eles... Calma aí, Gil, tá muito rápido. Deixa eu tentar sair daqui, porque... Ó, tá. Tá, porque por causa dos altos impostos e das relações de trabalho, que eles utilizavam... Eu esqueci, comita e encomenda que eles utilizavam. E aí eles queriam tirar a coroa espanhola do comando. Até aí, essa revolta ela foi aumentando, até que o Galão foi preso e condenado à forca Aqui, ó. em outubro de 1781. Tá, aqui não tem nada, calma. Tem mais alguma coisa para explicar, Vitória? Não, aqui tá sobre Galor. Coloquei os fatos mais importantes, porque achei isso mais importante. E aqui é resultados. Não sei se tá nesse. Não tá nesse. Aí, fim da guerra. Tá, foi isso, né, Edmar? Foi isso, Vitória. Meninas, Edmar, eu vou não fazer vou- um... Hã? Não, fala. Eu vou fazer alguns comentários depois nos documentos que vocês me enviaram, e aí porque dá para a gente só aperfeiçoar alguma coisinha, mas mesmo assim, parabéns aí pelo engajamento, pela responsabilidade. Isso é muito mais importante para vocês do que para mim, na verdade. E o resultado ficou bonitinho, o museu ficou bem legalzinho, assim. Enfim, só algumas questões de informação, da articulação da apresentação. Eu preciso fazer comentário, mas é porque a gente que é professor, que a gente é chato mesmo. Mas, assim, vocês foram lá, fizeram, e esse é o tipo de valor que a gente está buscando nos nossos alunos, né? Que sejam comprometidos com os seus trabalhos. Isso Edmar? foi bastante. Onde que você vai mandar a nota? Inicialmente, eu vou mandar só os comentários, tá? E aí depois eu vou partilhar pelo Teams. Tenho lá um local que a gente vai... o Teams oferece para a gente, quando vocês mandam, aí eu posso editar o documento de vocês. Sim. Aí eu edito com os comentários, devolvo para vocês, e aí depois vocês vão me devolver, eu vou estabelecer uma data, vou fazer um acordo com vocês na sexta-feira, porque todo mundo já vai ter representado. Aí eu vou fazer uns comentários gerais, e aí a gente vai marcar uma data. Perfeito, obrigada. De vocês me devolverem, tá bom? Tá, obrigada. Alguma questão? Não. Então é isso. Então terminamos a apresentação. Tá bom, obrigada, Edmar. Por nada, um abraço para vocês, gente. Fiquem bem, fiquem saudáveis e até quinta, se é quem aparecer lá no plantão, ou então até sexta, quem aparecer na aula. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Maria. Tchau, Ana Laura. Tchau, Gabriela.